Beleza, bom, continuando aqui então o nosso projeto, a gente está trabalhando nos elementos que são comuns a todas as páginas, né? Então a gente já fez o nosso logo, a gente já fez o nosso menu na versão desktop, mais para frente a gente vai fazer o nosso menu responsivo, né? Mas a gente fez o nosso menu desktop, que ele também é comum a todas as páginas, e agora a gente vai fazer esse botão aqui de contato, tá? Esse botão de contato ele começa inicialmente com esse ícone aqui de envelope, né? E aí depois ele vira esse ícone aqui do X para fechar, né? Então seria um efeito de toggle, né? Você clica uma vez, muda para o elemento X e mostra essa caixinha de contatos, você clica de novo, esconde a caixinha e volta o ícone de envelope, beleza? Bom, para a gente fazer isso aqui, existem algumas formas da gente poder trocar esse ícone aqui, tá? Eu vou fazer a que eu gosto de fazer porque ela já carrega as duas imagens, os dois ícones, tanto o de X quanto o de envelope, já no primeiro loading, tá? Eu vou fazer essa técnica, né, usando uma única imagem, tá? Seria uma espécie de sprite de imagem. Você pode pesquisar aí na internet, por exemplo, sprite, image sprite ou icons sprite. Você vai ver, vou pesquisar aqui agora, né? Mais fácil eu mostrar, né? Sprite Icons. E aí o que acontece? Você tem essas imagens, tá? Que são gigantescas, é uma única imagem, tá? E você mapeia essa imagem via CSS, né? Para cada ícone desse. Então, você sabe que o ícone de lupa aqui, ele vai estar tipo no ponto 0 e 0, né, do eixo X e do eixo Y. Aí você sabe que o ícone de lata de lixo, ele ainda vai estar no ponto 0 do eixo Y, ou seja, da altura que ele vai começar no 0 aqui, só que ele provavelmente vai estar, sei lá, 30 pixels deslocado do eixo X, do eixo X, isso. Então, você vai mapeando. Aí esse ícone aqui, que é tipo um vestidinho feminino, aí ele continua no topo 0, mas ele vai estar a 60 pixels do eixo X. E assim por diante você vai mapeando todos. Aí, por exemplo, esse aqui, ele estaria, sei lá, a 90 pixels do eixo X e 60 pixels do eixo Y, tá? Então você vai mapeando a mesma imagem e aplica ela como background image, tá? Nos seus ícones, onde você precisar. E aí você cria uma classe para cada elemento desse de mapeamento. Isso aqui que é a técnica de sprite. Qual que é a vantagem disso, tá? É que você baixa o seu navegador, ele vai armazenar essa única imagem uma única vez, e aí todos os lugares onde você precisar carregar um novo ícone, essa imagem já vai estar salva na pasta temporária do seu navegador, então ele não vai ter que fazer uma nova requisição para o servidor para baixar uma nova imagem de ícone, tá? Então ele já fica meio que disponível porque essa imagem toda já foi baixada, beleza? Essa é a lógica de usar um sprite icon, então essa técnica, digamos assim, né? O que a gente vai fazer é algo similar, só que a gente vai ter só dois ícones, né? Então, não necessariamente é um sprite gigantesco e tal, mas a gente vai usar a mesma lógica, a mesma técnica de mais ou menos. A gente vai aproveitar a ideia do sprite icon para a gente já ter os dois ícones baixados, né? E aí quando eles alternarem, então a gente não vai ter aquela piscadinha na tela, ou não vai ficar vazio aqui enquanto o servidor faz loading da imagem do ícone de X, por exemplo, tá? Então, por isso que a gente vai usar assim. Eu não salvei ainda esse elemento, eu queria te mostrar certinho como é que funciona, porque olha só, o nosso botão ele tem 45 por 45, tá? Então, como eu já sei que essa imagem aqui vai ser aplicada só nesse botão, esses dois ícones, então eu coloquei cada um dentro de um quadrado de 45 por 45 também, então eu já sei que vai encaixar certinho aqui, centralizadinho, belezinha. Então, por isso que eu fiz esses dois quadrados brancos. Só que eu só deixei eles brancos aqui, né? Para te mostrar, porque na verdade eu vou salvar eles transparentes, beleza? Então, seleciono o meu elemento, vou exportar ele agora. Eu vou exportar como SVG mesmo, tá? E aí eu vou chamar ele então de icon contact close.svg, tá?
Beleza, exportado, vamos lá para o nosso HTML então fazer isso. Ah, eu também já exportei essas imagens aqui, mas você já deve ter elas aí na sua pasta, tá? Esses 3 ícones também, eu já exportei eles, aí eu exportei cada um separadinho mesmo, não cheguei a fazer um sprite, tá? Exportei separado. Beleza, vamos lá então no nosso HTML, tá? E aí a gente vai começar a fazer a marcação dos nossos elementos ali, né? A gente tem um botão e a gente tem essa caixa aqui, então, com as informações. Ah, mais um detalhe sobre essa caixa aqui. Tá vendo essa cantoneira aqui? Eu salvei ela como imagem também, tá? Porque é relativamente complexo fazer triângulo com CSS, tá? Então, eu salvei como imagem mesmo e aí a gente posiciona ela aqui absolutamente depois, belezinha? Bom, então vamos continuar. E aí é o seguinte, todos os elementos que são estáticos na página, estáticos não, tô falando besteira, fixos, né? Não estáticos, fixos. Todos os elementos que são fixos na página, então não importa o quanto eu scrolle a página, eu role a página, ele vai estar sempre fixo no mesmo lugar. Todos os elementos que têm essa característica, eu costumo fazer aqui no HTML, eles sempre no começo do body, tá? Então, o nosso header é um elemento desse que vai estar sempre fixo lá no topo, tá? E aí, logo abaixo do header, então, eu vou fazer o nosso botão, tá? Então, vai ser uma div mesmo, que vai receber a classe JL, que é o prefixo que a gente está usando, btn contact. Vou colocar em inglês, porque a gente está adotando a língua inglesa para tudo aqui no nosso projetinho final, né? Como seguindo padrões e tal. Então, beleza. E aí, o nosso botão, então, por enquanto ele vai ter só isso. E a gente precisa também da caixinha que vai aparecer as informações, né? Aquela caixa pretinha lá com as informações de contato. Então, eu vou criar logo acima, fora do botão mesmo, não precisa ser um elemento filho do botão. Dá para fazer sendo um elemento filho do botão e aí depois você posiciona essa caixinha absolutamente ao botão? Sim, mas como ambas ficaram fixas pelo window, né? Então dá para fazer a caixinha fora aqui, aí eu prefiro manter separadinho mesmo. Fica mais semântico, digamos assim, tá? Então vamos lá, vai ser uma div também, class JL contact info, beleza. Vou salvar. Agora vamos começar a trabalhar então esse CSS aí, né? A gente vai trabalhar primeiro o do btn contact, então vamos lá. Como o nosso botão de contato ele vai aparecer em todas as views, desde os smartphones até os tablets e desktop, então a gente começa lá no nosso Media Query 320, tá? Então eu vou fazer aqui JL btn contact, beleza. Eu sei que ele vai ter uma largura de 45 pixels, a altura mesma coisa, 45 pixels. Ele vai ter um display block, um background color. Essa parte já começa a ficar um pouco repetitiva, né? Porque conforme você já aprendeu, você já sabe que vai ter que colocar tudo isso. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer para cada elemento, tá? Mas é bom que você vai praticando cada vez mais e vai ficando cada vez mais automático na sua cabeça. Vai chegar um momento que você vai fazer telas inteiras sem nem dar refresh na página para ver como ficou. Você já vai imaginando aqui mesmo do CSS, conforme você tem muita prática, tá? Mas belezinha. Bom, e aí agora a gente precisa colocar um position, tá? E aí ele vai ser posicionado ao bottom. E aí, se ele está posicionado ao bottom, eu preciso saber quantos pixels ele está posicionado. Eu imagino que seja 50. Deixa eu só fazer um quadrado aqui para medir. Na verdade é 40 pixels. Então beleza, ele está posicionado a 40 pixels do bottom. Deixa eu ver certinho aqui. Estranho, porque ele está a 15 desse aqui. Sim, ele está a 15, né? 15 e tal. E se aqui tem 30, então ele tem que estar a 45, tá? Tem alguma coisinha, deve ter deslocado aqui alguma coisa. Então ele vai estar a 45 do bottom, tá? Então ele vai estar position apps fixed, eu estava errando aqui já, position fixed. E aí bottom 45 pixels e right
que ele está no canto direito, né? 45 pixels também a partir da borda direita. Legal, vamos visualizar, ver como ficou. Tá lá o nosso botãozinho posicionadinho. Legal, é isso mesmo que a gente quer. Beleza. Bom, faltou deixar ele redondo e faltou colocar um z-index também. Então vamos deixar ele redondo primeiro, border, radius, 50%, já que eu sei que vai ser todos os lados arredondado o máximo possível, né? 50%. Beleza. Eu poderia vir aqui e colocar 24, a metade de 45 nem seria 24, seria 24,5. Então, não, 22, né? 22,5. Poderia colocar 23 pixels aqui que funcionaria também, mas 50% ele já entende que é para arredondar cada canto até o seu limite máximo, né? Até a sua metade. Beleza. E agora o z-index, então... Eu vou colocar um z-index de 200, tá? Porque depois a gente vai ter outros overlays que vão ser mais altos, né? Vão estar sobrepondo esses botões, então a gente coloca 300, 400, 500. Eu gosto de ir alternando de 100 em 100, tá? Mas você pode ir alternando de 1 em 1 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu prefiro de 100 em 100, tá? Legal. Às vezes eu faço de 50 em 50 também, sei lá. Depende... Não depende de muita coisa, depende do dia, sei lá. Mas beleza, vamos deixar 200 aqui nesse, porque a gente pode ter algum elemento inferior, mais abaixo, e a gente pode ter elementos mais acima também. Legal, vou atualizar aqui agora. Belezinha, tá o nosso botão, deixa eu dar um zoom aqui. Tá aí o nosso botão. E agora a gente vai fazer, então, essa questão da imagem, né, que eu comentei, né, de fazer ela se deslocando e tudo mais. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, JL. Na verdade, olha só, a gente já faz direto no próprio botão, porque eu vou inserir ela como um background image, ao invés de inserir ela como uma tag de imagem mesmo aqui dentro, tá? Então ela vai ser um background image, beleza? Então, a gente vai fazer aqui, background, Como eu coloquei o background color aqui, tá? O que acontece? Quando a gente vai usar a propriedade background, deixa eu mostrar aqui, ó, background CSS, tá? Vamos lá, um pouquinho de teoria, eu sei que a gente já passou por isso antes, mas deixa eu só te mostrar rapidamente aqui o que eu quero te explicar, porque eu tô achando que eu não expliquei isso, tá? Olha só, o background, ele tem várias propriedades, ele tem color, image, repeat, attachment e position, tá? A gente vai trabalhar o position, tá? Então é essa propriedade aqui que vai fazer deslocar aquela imagem, tá? A gente vai adicionar um background image agora e a gente já tem um background color. É possível a gente escrever de maneira abreviada e escrever então todas as propriedades numa só. Tá vendo aqui, ó? Ele coloca a cor primeiro, depois ele coloca o URL, depois ele coloca no repeat, depois ele coloca o position, tá? Então a gente pode escrever só background, sem hífen, nem nada, e passar tudo numa linha só. Eu não vou fazer isso porque eu prefiro ter as coisas separadinhas. Nos meus projetos finais, algumas vezes eu faço assim, quando eu não tenho que trabalhar com animação no elemento, tá? Aí eu faço assim, quando eu sei que ele vai ser só aquilo lá mesmo e pronto. Quando eu tenho que trabalhar a animação no elemento, aí eu faço separado. Por isso que eu vou fazer separado agora, eu vou declarar cada um, tá? Beleza, então vamos lá. Dito isso, né, um pouquinho de teoria, eu já tenho background color, agora eu vou colocar o background image. E aí a gente faz o quê? A sintaxe é essa aqui, ó, URL, abriu e fechou parênteses. Alguns navegadores exigem que você passe o endereço aqui da imagem entre aspas e outros não. Se você passar sem aspas também vai funcionar, mas coloque aspas, tá? Para garantir. E aí a gente tem que navegar até a nossa pasta images, tá? Porque a gente está no nosso CSS. A gente está dentro da pasta CSS, então a gente tem que sair da pasta CSS, entrar na pasta images. Como que a gente faz isso? Para sair de uma pasta, a gente coloca pontinho, pontinho, barra. Beleza, agora eu saí da pasta CSS, estou um nível fora, agora sim eu consigo entrar na pasta images, e aí dentro da pasta images a gente vai pegar o icon contact close, né? Que é o ícone que tem aquela imagem que tem os dois ícones, tanto o envelopezinho quanto o de fechar. Beleza? Legal. Agora,
vai acontecer um pequeno problema que é padrão também de toda a imagem de background. A gente não vai conseguir visualizar aqui, mas esse problema vai estar acontecendo. Quer ver? Eu vou atualizar aqui. Tá mostrando o envelope. Nossa, parece que tá tudo certinho, né? Eu vou fazer uma coisa só para você entender o problema que está acontecendo. Eu vou aumentar o tamanho disso aqui. Sei lá, vou colocar um tamanho aqui bem grande, bem maluco, 450 por 450, só para você ver o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo. Por padrão, toda imagem de background ela vai ter um repeat e ela vai repetir no eixo X e no eixo Y. Então ela cria um pattern, tá? Então se a sua intenção for criar um pattern, não precisa fazer nada, é só colocar uma imagem de background. Agora, se você não quer que isso aconteça, tá? O que você faz? Você tem que vir e declarar mais uma propriedade, que é o background repeat, e aí você fala no repeat. Você precisa falar para o seu CSS, né, para o browser, que não é para ele repetir isso, tá? E aí, então, se você quisesse que repetisse num eixo só, você também tem a opção de passar background repeat, e aí você passaria, então, qual eixo que você quer, tá? Background, deixa eu ver de novo aqui. Background repeat. E aí você colocar então repeat X ou repeat Y, tá? Ou no nosso caso, no repeat. Beleza? Bom, então agora vai corrigir. Se eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui só para te mostrar, ó, 450 por 450. Agora sim ele vai aparecer uma vez só. Ele nem dá para ver porque ele deve ter posicionado mais ou menos aqui, ó, fora do círculo, tá? Mas ele tá agora só uma imagem, só uma unidade. Se eu tirar o radius aqui, ó, olha lá ele, beleza? Bom, então, tá? É isso que a gente quer, só que a gente quer 45 por 45 e vai aparecer agora só o envelopezinho. Beleza. Agora a gente quer fazer o seguinte, quando clicar aqui, desloque essa imagem de background 45 pixels negativo para cima, porque o nosso X está logo aqui embaixo, né? Então, a gente vai ter agora que fazer o quê? Começar a usar o nosso JavaScript. Para testar, antes da gente entrar no JavaScript, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl+C aqui, na verdade só aqui, nesse nome. Eu vou testar com hover, porque fica mais fácil da gente ver se vai funcionar antes da gente ir lá e fazer as nossas funções de clique, toggle click e tudo mais, tá? Então, o que eu faço? Quando eu colocar o mouse hover aqui, e aí para ter um efeitinho de... Se você quiser que tenha uma animação, você tem que colocar um transition aqui na origem, né? Tá? Eu vou fazer sem o transition mesmo, só para testar rapidamente. Então eu vou colocar agora o que? O background position. Olha só, mais uma propriedade. E aí eu posso falar qual eixo que eu quero até. Eu quero só o background position Y. Eu quero deslocar só no eixo Y. E eu vou colocar menos 45. Se eu quero que a nossa imagem suba e fique completamente fora aqui, fique só o X centralizado, eu tenho que deslocar a altura, a mesma altura aqui, que é 45, né? Então, por isso que é menos 45. Ele vai subir menos 45 no eixo Y, beleza? Vamos lá testar, então. Vou atualizar. E aí, deu certo. Quando eu coloco o hover, vira um X. Se eu quisesse que ficasse animadinho, olha só, transition. E aí eu posso colocar all 0.2 centésimos de segundo, easy out. Você pode colocar qualquer opção de easing, tá? Eu gosto de colocar o easy out mesmo, padrãozinho. Olha só, tá vendo? A animaçãozinha que faz, deslocando, menos 45. Então é isso que acontece. Eu vou deixar com a animação mesmo, só que não vai ser o hover, vai ser o clique que a gente vai fazer com JavaScript. E a gente vai fazer o JavaScript, então, na próxima aula. Então, te vejo na próxima aula.